você. Fala galera, tá começando mais um Acredite Se Quiser. Eu sou o PH Carvalho e lá na casa dele, Fernando Ribas. É isso aí, PH, eu notei que tu deu uma engasgada aí, hein? Deu a emoção, cara, é a emoção. É o 100º episódio e quem diria que esse podcastzinho aqui ia chegar no 100º episódio, hein? Podcastzinho vagabundo esse ia chegar onde chegou, né? Como é que pode, cara? Ai, cara. Mas aqui, no final do episódio, eu vou explicar o motivo dessa homenagem que está fazendo aqui, que muitos de vocês já devem ter notado qual é. Mas vamos lá que o papo tá só começando. Do que nós vamos falar hoje, meu malvado favorito? Pô, a gente vai falar de Roswell, que é um caso divisor de águas aí na ufologia, né? Foi onde começou todo esse movimento de acobertamento, né? Por parte do governo americano, né? E tudo. E hoje tem um especialista aqui com a gente, né? Nós temos dois especialistas, né? Dois, na verdade. Olha isso, cara. Olha que vacilo Pois é. meu. Não, e pô, olha a nossa posição aqui, ó. 2 zeros com 2 lá em cima. Então, pô, por favor, anuncie nossos especialistas da noite. Pô, nosso queridíssimo Thiago Tiquete. Boa noite, pessoal. Boa noite pra todo mundo. Boa. E o nosso querido Jackson Camargo. Senhor Ufujack. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Sei lá que horas vocês vão ouvir, então, saudações. Não, mas então é isso. E aqui, hoje nós temos relatos, né, senhor Ribas? Nós temos um relato, né? Tem um relato aqui sinistro do nosso querido João, né? Isso, é o nosso amigo João do episódio da Casa Abandonada. Então vamos lá, vamos ouvir o relato do João. Vamos lá. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Fala PH, fala Jackson Ribas e o grande Thiago Tiquete. Prazer imenso estar falando com vocês. E PH, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, contar aqui esse caos para vocês aqui. Ele aconteceu há mais ou menos 8, 10 anos atrás. Sou ruim com data. Eu ainda morava em Maceió, essa história foi lá. Maceió, Alagoas. Eu prestava serviço para uma empresa que era terceirizada de uma construtora. Esse fato é importante saber por quê. Eu trabalhava na parte da administração, a parte da gerência ali, e a gente selecionava pessoas para trabalhar, né, em determinado serviço. Nessa obra em questão, esse serviço era de segurança, diurna e noturnamente. A gente começou a enfrentar alguns problemas com o pessoal da noite, com demissão, um pessoal que às vezes não queria enfrentar a jornada ali. O ambiente era bem mórbido e tinha uma série de acontecimentos aqui. Esse caso ele é interessante porque ele envolve o sobrenatural e o ufológico, vamos pôr dessa forma. Mas eu vou me concentrar aqui na parte ufológica, tá? Vamos lá. Era já finalzinho de contrato. A gente estava ali com um déficit de funcionário. Faltava mais ou menos ali 15 dias para o último mês de contrato. Eu falei com o meu superior e disse, cara, eu vou poupar nomes aqui, tá? Só o meu, né? João, vai ficar aqui exposto. Eu falei com o meu superior, disse, cara, eu vou pegar esses plantões lá, noturno. Eu vou fazer esse trabalho lá, porque
não dá para fechar com alguém para ficar 15 dias, né? Lembrando que os turnos eram 12 por 36, né? Resumindo, uma noite sim, uma noite não. Vamos colocar dessa forma. E assim foi acordado. Falei com a empresa, né? E expliquei e assim fui. Em um determinado dia, lembre-se que eu tô pulando a parte sobrenatural. Aí em um determinado dia, era por volta 11h30 da noite, eu chego para o meu parceiro e falo, cara, vamos fazer essa última ronda. Era uma área bem extensa, uma área bem grande. Vamos fazer essa última ronda e depois a gente para tomar um café, tomar um lanche. No momento que a gente fez a ronda, que a gente voltou, ele me chama. Poxa, João, eu tô bem cansado, cara. Aconteceu algumas situações hoje. Eu não consegui descansar pelo dia. E, cara, como um bom segurança noturno que trabalha em dupla, você tira um cochilo, né? Ninguém é de ferro. E aí a gente fazia um revezamento. Por trabalhar em uma dupla e nessa obra tinha muita coisa de valor, você não podia vacilar, nem por sua segurança e por questão de algum furto, algum roubo, alguma invasão. E aí eu disse, não, fica tranquilo. Eu tô bem descansado, tô bem tranquilo. Nem sei se eu vou descansar. Se eu for, eu te chamo, você me rende. Vou contextualizar um pouco como era o ambiente da obra, porque vem a calhar, pra vocês entenderem. A gente costumava repousar no refeitório da obra. Por quê? Porque ele ficava num andar acima. Embaixo eram os banheiros, que os peões, né? A peãozada tomava banho, os funcionários, e o refeitório em cima, então você subia a escada. E ele tinha uma visão bem privilegiada da obra como um todo. Era prédios, né? Mas você via a parte toda da obra. O refeitório, ele era um retângulo, bem comprido, transversal ao comprimento da obra. Então, em uma quina do refeitório, você tinha uma visão extrema de uma parte da obra e na outra quina, a outra parte. Então, você conseguia, cada um ficando em uma ponta do refeitório, ter total cobertura dos muros, se alguém invadia ou se alguém estava saindo da construção. Mas ele subiu nessa hora sozinho, eu fiquei embaixo. A gente usava aquele espaço onde eu fiquei ali meio como estratégia, por quê? Porque o chão era todo de brita, isso tem relevância lá na frente, até por questão de segurança. Você sabe que se pisar na brita, ela faz barulho. Então, às vezes quando você estava lá em cima repousando, se alguém fosse se aproximar, você teria como ouvir, né? E eu estava sentado, pegando ali um Wi-Fi da sala dos engenheiros, né? E mexendo na internet. Tinha feito as rondas e tal. E esse meu parceiro foi dormir. Ele subiu e foi dormir. Por volta de umas duas e pouca da manhã, acho que foi mais ou menos essa hora, me deu sono. E no momento em que ele subiu, até o momento em que me deu sono, já tinha feito um tempo bom. Eu disse, poxa, eu acho que ele já descansou. Eu acho que agora eu vou lá, vou chamar ele. E fui, subi, acordei ele despertou, me agradeceu. Ele disse, pronto, fica aqui, eu vou ter um cochilo até umas 5, depois a gente acorda, faz a última ronda para ser rendido, né, pela turma do dia. E assim eu fiz. Ele deitou, eu deitei, ele levantou e disse pra mim, eu vou fazer até um lanche aqui, fica tranquilo. Assim que eu deitei, cara, que não demorou 20 minutos, ele me acorda. Mas ele me acorda assim, com a cara altamente assustada, assim, de pavor, assim, o cara tava com uma expressão assim. Aí você toma um susto que você não consegue nem falar, que fica aquele mistura assim, de voz com choro. E aí ele me acorda, João, e eu já dei um pulo ali, só de ver a expressão dele, e olho por lado assim, tentando ver o que tinha acontecido. E lembre-se, tinha muita situação sobrenatural que ocorria na obra. Ele disse, cara, depois de eu muito insistir, cara, me explica o que foi que aconteceu, e ficando angustiado, disse, cara, me explica o que aconteceu. Esse cara, eu vi um bicho ali. E aí eu disse, poxa, não é possível que tu viu um lobisomem. Confesso que na hora assim até falei com um pouco de desdém, saca? Depois até me desculpei com ele. Aí ele fez, não. Então eu disse, então, cara, vem aqui e me explica o que foi que aconteceu. Então quando eu deitei, ele foi lanchar. Ele fez o lanche dele e foi lavar a marmita dele. Ele foi até a quina, em uma das quinas tinha uma pia. Quando ele olha assim para a direita dele, e lembre-se que tá em cima, de cima para baixo, ele disse que saiu andando de uma rua, uma criatura, braços longos, até a altura do joelho, com o tronco mais curto, as pernas mais curtas em relação ao tamanho da cabeça e os braços. Quando ele me fala isso, na hora veio aquela eureka, né? Deu aquele estalo na cabeça, né? E aí eu lembrei logo dos filmes, né? Do que a gente entende como Grey, né? Como um alienígena. E aí meu coração gelou. Pedi para ele me explicar melhor, ele explicou detalhadamente, detalhe. Onde a criatura passa tinha luz, tá? Tinha poste. Andou de uma rua, assim, do condomínio, né? Que estava em construção para outra. E sumiu de vista. Nisso, a gente tentou
ali achar uma solução para o que fazer. Só que ele começou a entrar em desespero. Cara, eu quero ir embora. Eu disse, cara, você não pode fazer isso. Tu vai me deixar aqui sozinho. A gente não pode abandonar o posto. E principalmente eu tinha um cargo de hierarquia, né? Assim, eu trabalhava prestando realmente responsabilidade, contas para a empresa, né? E então, ao muito, consegui convencê-lo da seguinte forma. Eu disse, ó, vou ligar para nosso amigo, que era meu superior, e eu tenho que avisar ele, e vou dizer a ele que vou chamar a polícia aqui. Quando a polícia chegar, eu vou dizer à polícia que a gente viu quando algumas pessoas invadiram, pulando um muro, e quando a gente viu, essas pessoas correram na direção do prédio onde você disse que a criatura correu. E ele aceitou. Ele concordou e ele aceitou. Aí eu ligo. Aí esse amigo meu, que era meu superior também, fala, não, tranquilo, eu só não posso ir aí agora porque estou com meu filho doente em casa, estou um pouco preocupado, pode ser que eu precise levar ele aqui no pronto-socorro. Eu falei, não, fica tranquilo, tudo certo. E assim eu fiz. Liguei, chamei, a polícia foi. Detalhe, para você descer do refeitório e abrir o portão para a polícia entrar, você tem que passar pela esquina onde ele viu a criatura. Eu não vou nem usar o termo supostamente, porque, cara, ele estava em pânico. E era um homem adulto, não era uma criança. Estava falando com uma criança. E era um cara que eu conhecia da minha adolescência. A gente tinha puxado por ser um emprego onde precisava de pessoas de confiança, pessoas do nosso convívio no dia a dia, porque trabalhava com muita coisa de valor, notebook, celulares, rádios, comunicadores, uma porção de coisa. E era um cara que, sabe, não ia ficar comigo por pouca coisa. E assim fomos, andamos até o portão. Um detalhe que me chamou a atenção e depois eu comentei com ele, foi um cheiro específico de aquário sujo, quando a gente passa pela esquina. Sabe aquele cheiro de água com lodo? Cheiro de aquário sujo mesmo, porque eu já tive. Então, na hora que eu senti, me veio a lembrança muito forte naquele local. E passei. Fui lá abrir, contei para os policiais. Foi uma mentira, mas é uma mentira do bem. Mas os policiais, muito prestativos, colocou a gente na viatura, veio para dentro da obra, colocou a viatura de frente para o prédio, ligou o farol do carro. Era um prédio, acho que de 5 andares, 5, 6 andares. Não tinha elevador, ainda estava em construção. Mesmo que tivesse, acho que o elevador não estaria funcionando. Os elevadores eram estéreos, né, para subir material para a construção. E os caras ainda tiveram a boa vontade de ir até o 2º andar, com lanterna, arma em punho. Um policial ficou embaixo com a gente, para ter uma policial feminina, e os 2 policiais, né, subiram. Só que eles não fizeram a ronda toda. Eles voltaram, e aí o chefe da guarnição disse, ó, com certeza, os caras, quando viram a viatura chegando, o giroflex ligado, que a gente viu com o giroflex ligado, não veio com barulho, mas veio ligado, os caras fugiram. O tempo que você foi lá abrir o portão e veio, os caras fugiram. Os caras não vão ficar aqui. Isso aí é vagabundo que quer roubar fio. O cara quer furtar alguma coisa. Você faz o seguinte, eu vou ficar com a viatura parada aqui, até porque a nossa área de ronda é essa aqui na esquina. Na esquina dessa avenida principal onde tinha essa construção, tem até hoje um supermercado Walmart, né? Na época era hiper bom preço. Tá fazendo propaganda aqui. Então, assim, vamos ficar aqui na esquina. Se a gente receber uma chamada do Copom novamente relacionada a isso aqui, porque eles vão ligar pra gente, porque a gente é da área, vão passar, eu vim aqui voando. Eu tô aqui a 500 metros. Agradeci e eles subiram. Só que a gente teve que entrar na viatura, ir lá, fechar o portão e voltar. Quando a gente fecha o portão e vai voltando, a gente tem que passar por uma área de lazer do condomínio. E, cara, cai uma chuva imensamente torrencial. E o detalhe, não era inverno. A gente tá falando do Nordeste. Não é um lugar que chove com frequência. Era uma noite de estrela, céu aberto. Lembre-se, eu fiquei enquanto o meu parceiro cochilava lá fora do refeitório. É uma área aberta, a área da brita que eu falei, não tem telhado. Entre o refeitório e a parede da sala dos engenheiros, onde eu estava encostado, tem mais ou menos uns 25, 30 metros de abertura. E eu tava olhando pro céu. Aí a chuva caiu, cara, violentamente. E a gente teve que parar. Esperamos a chuva passar. Vamos dizer que foi 10 minutos de chuva assim, mais intensa. Terminou, a gente voltou para o refeitório. A gente tinha que ir para lá, até por questão de segurança. Eu já tinha combinado com ele, ó, a gente vai subir no refeitório e não vai fazer a ronda agora, né? Para verificar nada. Até porque não foi invasão, como eu falei para os policiais. Tá, beleza, vamos voltar pro refeitório, vamos ficar lá em cima. Quando a gente dobra na rua do refeitório, algo me chama a atenção assim, mas de longe. Lembre-se que choveu, uma chuva torrencial. Só que tinha um retângulo no chão seco, como se alguma coisa ficou parada em cima. A chuva foi torrencial, foi uma chuva violenta. Mesmo chuva com vento, ficou esse quadrado. Cara, eu tinha foto disso. É uma pena que eu acabei deixando essa foto e não fui salvando à medida que eu fui mudando de aparelho, não fui trazendo do drive da nuvem. Eu acabei perdendo essa foto, mas até porque eu não achava que eu ia um dia precisar dessa foto como hoje, porque eu faria o maior prazer de enviar, porque eu tirei a foto. O celular da época, eu não vou nem mensurar qual era o
telefone da época, mas eu tenho um aparelho até de câmera legal. Fiz questão de filmar, tirar foto do céu, que não existia coberta naquela área e da área específica, e era no centro, assim, no centro da rua, assim, bem no meio, assim, aquele retângulo seco, mais seco, assim, de um jeito que eu coloquei um pé dentro e um pé fora da brita, e peguei a brita com a mão, lembra até hoje, a mão esquerda, eu peguei a parte seca e a direita a parte molhada. E outro detalhe, a água não entrava, choveu que empoçou, cara, mas a água não corria para essa área seca, a água ficava ali, empoçada em toda a área, menos nesse retângulo. E esse foi o meu relato. Até hoje eu não tenho conclusão do que tenha sido. Não duvido do que ele viu, não duvido do que eu vi. Eu estava muito familiarizado na época com OVNIs, né? Como redondos, objetos redondos. Mas depois de muito tempo dessa experiência, eu comecei a pesquisar ufologia. Aí comecei a conferir relatos sobre o cheiro de aquário, sabe, alguns outros detalhes, e que também já tinha sido avistado objetos voadores identificados com esse formato também quadrado e retangular. E isso me plantou um brilho enorme na minha cabeça durante muito tempo. E esse é o meu relato, obrigado aí pelo espaço, e eu queria deixar uma mensagem aqui, que era: continue olhando para as estrelas. Ô, Tiquete, você escutou o relato do João. O que você achou da história dele? É impressionante, né? É bem legal porque é uma mistura de poltergeist com ufologia, com Greys, com pouso de OVNI e tudo mais. E é bem legal, é bem interessante porque ele sei lá, pra inventar um treco desse, cara, tem que ter muita... Apesar de no final ele falou assim, acompanhava muito ufologia, mas pra inventar, né, vamos dizer... Um treco desse tem que ter muita imaginação. E ele tem pessoas ali que, se você realmente for investigar o caso, você vai procurar testemunha, que é o colega dele, você vai procurar a guarnição que foi atender ao chamado. Ele não é louco de chamar uma guarnição só por chamar. E se inventar algo assim, alguém for procurar e descobrir que não teve nada, aí ele vai dar uma de mentiroso. Mas é muito interessante e por mais esquisito que seja, é comum, viu? É muito comum esse tipo de relato, principalmente de marcas no solo. E se eu não estou enganado, a nossa enciclopédia aqui é o Jackson. Teve um caso no Canadá. É porque quando ele começou a falar que viu aquela marca quadrada no chão, seca, não sei por que veio à minha cabeça um caso que aconteceu no Canadá. Não é Hesdale, não. É o caso aqui de Montreal ou não? É que uma pessoa viu um objeto em forma de quadrado, transparente, e o objeto parecia que o ser parecia que entrava dentro desse objeto, era transparente e fechava uma portinha e ficava invisível, uma coisa assim. Eu tô com a imagem desse caso na cabeça, o desenho da imagem desse caso na cabeça, mas eu não tô me lembrando qual é o nome. Eu acho que foi no Canadá isso aí. E tem também de objeto transparente o caso nas Canárias, na Espanha também. Mas é só porque veio à minha mente quando ele falou dessa marca de pouso e tudo molhado em volta e nessa parte quadricular não tinha nada, tava seco. Então foi o que veio à minha cabeça. E o relato é muito legal, bem interessante. Mas eu vou até o final eu descubro qual é esse caso aí. Um caso que remete a esse caso aí também é o caso Delphos, lá no estado do Kansas, nos Estados Unidos, que também houve a impermeabilização do solo onde o OVNI pairou, né? A água se depositou ali, ficou meio empoçada e ela não penetrava na marca, né? E o caso Cat Davis também, né? Tem algo assim que o solo ficou hidrofóbico, né? Ele não absorvia a água que caía ali, nem neve, nem nada, né? Exatamente, eu lembrei foi do caso justamente da Cat Davis, né, que falou que a neve ali, ela não juntava neve naquelas marcas lá, é como se repelisse a água, exatamente. E o Tiquete, da tipologia do ser aí, você que é o senhor da tipologia alienígena, tem alguma criatura com essa descrição que ele deu aí? Ou é basicamente um Grey? Porque ele falou dos braços maiores e tal. Ele não chegou a falar da cor, né? Mas seria um humanoide, e a gente dentro da classe humanoide a gente tem vários tipos de tipologias, e cada uma com uma característica. Grande parte dos humanoides são realmente baixos e tem um braço mais comprido, desproporcional ao corpo, chegando ao joelho, vamos assim dizer. Então, se fosse para comparar, se fosse para falar que o que fosse parecido seria realmente um Grey, mas ele não falou a cor. Então é um humanoide, vamos falar que é um humanoide entre 1,20 m e 1,40 m mais ou menos. Então pronto, então é isso aí. Então essa foi a história
história do Senhor João. Bora pro nosso caso da semana, Rivas? Vamos lá, vamos nessa. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Fala PH, saudações pra ti e pra toda essa galera maravilhosa e corajosa que escuta o Acredite Se Quiser. Venho aqui parabenizar vocês pelos primeiros, e vou enfatizar aqui, primeiros 100 episódios. O trabalho que você e todo esse pessoal por trás dos bastidores fazem é sensacional. Vocês levam os assuntos de várias bolhas restritas para o uso do conhecimento e debatem de uma forma respeitosa, responsável, apresentam as evidências do que está sendo conversado e quando isso não é possível, citam sempre a fonte de onde aquela teoria nasceu. Como ouvinte de podcast brasileiro e os lá de fora, eu posso afirmar categoricamente que o Acredite Se Quiser está entre o topo dos grandes podcasts do assunto. Parabéns, sucesso sempre e sempre contem comigo. Um grande abraço do Dr. Arthur Gatti. Eu acho que pro nosso 100º episódio não poderia ter caso melhor do que o caso Roswell. Foi o caso ali que é o mais conhecido. Eu, pelo menos, acredito que foi dali que geraram várias lendas a respeito da ufologia, como a Área 51, os Homens de Preto, a história do Bob Lazar também, querendo ou não, o OVNI provavelmente veio desse incidente. Então, nós temos hoje aqui nossos especialistas que vão dar o dossiê de Roswell pra gente. Vamos lá, Tiquete, vamos começar essa história toda aí, que começou numa noite em 1947, certo? Isso. A data precisa não se sabe ainda. A grande maioria acredita que é no dia 2, 3 ou 4 de junho de 1947, uns chegam a falar de julho também. Então a data ainda não é muito precisa, mas foi uma data que eram noites de uma tempestade muito forte. Segundo o Mac Brazel, que era o capataz da fazenda, ele trabalhava e morava na fazenda, ele viu um estrondo muito grande numa noite. Ok, quando ele foi, alguns dias depois, não foi no dia seguinte, porque a propriedade era grande, alguns dias depois ele foi olhar para ver como é que estava o gado, ele encontrou um campo repleto de metais, de destroços, uns metais muito brilhantes, e ele a princípio, alguém fez essa sujeira aqui, ele achou que fosse um avião, restos de um avião, uma queda, que alguém fez essa sujeira aqui e alguém vai ter que limpar. Então ele pegou esse material, levou até para a casa dele, que era longe, e Roswell, onde ele ficava o rancho, era longe da cidade de Roswell. Ele não ia todo dia para lá. Ele ia de vez em quando para comprar alguma coisa que faltava. E aí ele levou esse material para lá, em casa ele começou a ver, ele mostrou pros vizinhos, para o casal Proctor, que eles viram e o negócio não amassava, aí ele começou a achar aquilo estranho. E levou pro xerife da cidade. E o xerife, ele olhou aquilo também e falou, olha, vou entregar isso pra Força Aérea. Força Aérea não, porque naquela época a Força Aérea ainda estava incorporada ao Exército. Não existiam as 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, era só Exército e Navy, a Marinha. E aí ele levou o material pra lá, avisou o Jesse Marcel e o Sheridan, que era o de contra-inteligência, o oficial de contra-inteligência, o Marcel era de inteligência, e foram até o rancho. E lá eles recolheram mais destroços. O Jesse Marcel levou para casa, acordou o filho dele, mostrou, e aí foi chamado para ir para Watts Patterson para explicar aquilo. E quando ele se deparou, eu tô resumindo a história, né? Quando ele se deparou com aquele material espalhado na sala e um monte de fotógrafo na frente, ele viu, olha, não foi isso que eu vi, não foi isso que eu trouxe. E bom, foi isso sim, foi isso que você viu, era um balão meteorológico. E aí começou o cobertamento, né? Um cara que era de contra-inteligência, conhecia tudo, que era aeronave naquela época, balão meteorológico. Ele foi obrigado a tirar umas fotos com aquilo. Foi feito um acobertamento que a princípio funcionou, tá? Mesmo que os jornais na época tinham dado, olha, a própria Força Aérea Base Roswell, que era o Esquadrão 549 de bombardeio, de onde decolou os aviões que levaram a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Era o local onde eram feitos testes nucleares no Novo México, das bombas atômicas, os testes atômicos. E só 40 anos depois, lá em 1970 e pouco, 30 anos depois mais ou menos, é que o caso veio à tona de novo, quando o Jesse Marcel, quando o Stanton Friedman foi dar uma entrevista numa rádio, antes de uma palestra que ele ia fazer, e aí o dono da rádio falou pra ele, olha, eu conheço uma pessoa que você vai gostar de ouvir a história. E aí foi aí que ele conheceu o Jesse Marcel, e aí que o caso de novo veio à tona. Hoje em dia,
os maiores pesquisadores. O Stanton Friedman foi um grande pesquisador do caso, o redescobridor do caso, mas os grandes pesquisadores mesmo do caso foi o Don Schmitt, o Kevin Handel e o William Cooper, que eles investigaram mesmo o caso, e hoje tem mais de 300 testemunhas. Eles conseguiram coletar mais de 300 testemunhas em primeira mão, inclusive o general Blanchard e outros comandantes que no final de sua vida confirmaram que eles foram obrigados a inventar uma história a mando dos comandantes, e o que eles recolheram realmente era um material, era uma nave de outro planeta. E aí a história de Roswell é muito grande, e realmente daí que começou a partir os acobertamentos, e aí que eu acho que os Estados Unidos começou a entender, apesar de alguns dizerem que eles já tinham um protocolo de acobertamento, de desinformação, mas eu acho que foi a partir desse momento que eles começaram a entender como o jogo funcionava. Tudo dali em diante eles souberam trabalhar melhor, mesmo que a primeira explicação deles tenha sido um balão meteorológico, e foi comprovado que nenhum balão meteorológico foi lançado, e depois falaram que foi um balão meteorológico secreto, e descobriu-se que aquele material daquele balão secreto só foi existir utilizado pela Força Aérea 7 anos depois do caso Roswell. Aí em 1997 eles fizeram um relatório chamado Roswell Case Closed, onde eles já atribuíram aqueles seres que foram resgatados, atribuíram a bonecos de crash test dummies que jogaram de paraquedas para ver qual era a reação, o que aconteceria. E só que é o seguinte, o que eles vão contando mentiras e vão esquecendo o que eles falaram no passado. O Glenn Dennis, que era o papa defunto na época, era o cara que fazia os caixões, ligaram pro Glenn Dennis e falaram: olha, você faz caixões para crianças, tamanho 1,20 m, 1,40 m? Ele: faço, então você pode trazer X5 aqui pro hospital. Ele levou. Pra que eu vou querer caixão para crash test dummies, para bonecos? E aí falaram também que tinha sido um acidente aéreo que mataram os pilotos. Ninguém nunca descobriu quem eram esses pilotos. Ninguém descobriu que voo era esse. Então, é ceivado de mentiras e acobertamento, e eles vão enrolando para ver se enrola o pessoal também. Pois é, mas bom, eu quero ir conduzindo o caso Roswell aqui pelos pontos de vista que foram apresentados na época, pra gente começar a entender o que aconteceu. Fala aí, ouvintes do Acredite Se Quiser. Aqui é o Leandro, também conhecido como Dinho Rocks. E olha aí, chegamos, 100 episódios. Parabéns ao PH, parabéns Jackson. Essa dupla dinâmica merece muito longe pelo bom trabalho que vocês estão fazendo aí. Sempre trazendo muita informação com embasamento, dão espaço para os especialistas e para o público em geral poder contar aí os seus relatos, que muitas vezes estão guardados por anos e anos, né? Hoje tenho orgulho de poder ter essa amizade e apoiar vocês. Rumo ao episódio 1000. Abraços, tamo junto! Essa história que a gente contou do Jesse Marcel e do Brazel, que era lá o caseiro da fazenda, é um ponto de vista. Eles encontraram um ponto que aparentemente a nave bateu ali, mas ela não caiu ali, deixou alguns destroços e ela foi cair em outro lugar, que foi chamado de Site B. Exato. Que outras testemunhas chegaram nesse Site B e lá sim que eles avistaram a nave e as criaturas. Então você pode começar a mostrar pra gente esse outro ponto de vista aí, como é que foi? Exatamente isso. Muita gente ainda acha que foram duas naves que caíram, inclusive o Stanton Friedman, ele por um bom tempo defendeu que foram duas naves, uma caiu em Roswell e outra na planície de San Agustín, ali próximo também, mas depois ficou convencionado que realmente ali ela quicou, né? Ela deu um kick ali, ela bateu na terra, decolou e foi parar encravada num penhasco. E lá realmente ela ficou, foi lá realmente que recolheram os corpos dos extraterrestres que estavam já mortos, um estava vivo, mas quando eu disse que eu acho que os Estados Unidos já tinham um protocolo anterior, é porque eles chegaram muito, muito rápido ao local onde foi encontrado o disco com seres. O local onde ela deu o primeiro kick só foi depois, algum tempo depois, 2-3 dias depois que recolheram a nave, que eles foram até o local onde o Brazel falou, e eles foram lá fazer aquele pente fino. Segundo o Donald Schmitt, ele falaram que os americanos eles reviraram aquela área do deserto umas 3 vezes. Reviraram assim, de militares, fizeram uma linha reta um do lado do outro e foram de joelhos passando peneira pela terra, peneirando o deserto, para tirar
qualquer tipo de evidência que pudesse ter ali no choque, no impacto com o chão. Então não foram dois lugares de queda de objeto. Um foi o kick e o outro foi o local onde realmente o objeto foi encontrado. É interessante você citar isso aí, que eles já tinham um protocolo, porque nessa área aí, que é a área de Los Alamos, não foi o primeiro acidente aí nessa área, né? A gente tem notícia também de San Antônio, que teve uma queda em 45, se não me engano, e depois de Roswell, também em 48, teve uma queda em Aztec, que era a mesma região. E em todas as ocasiões o exército já estava de prontidão ali para fazer pegar tudo, né, que caiu, fazer o isolamento, o cobertamento, o resgate dos seres e da nave. Exatamente. E ali o porquê. Aí você pergunta, por que ali? Uma nave com uma tecnologia tão grande, uma alta tecnologia para poder viajar no espaço, ou quer que seja que ela trouxe até nosso planeta, como é que vai cair assim do nada? Eu sempre falo, não existe perfeição. O único que é perfeito é Deus. Ponto. Qualquer outro ser vivo comete erros. Só que aquela área ali, isso foi comprovado cientificamente, aquela área, ela era o teste de explosões atômicas. Uhum. E isso afetava o campo eletromagnético da região. É uma explosão atômica. Então, o que pode ter acontecido? Primeiro, a nave de Roswell pode ter sido atingida por um raio, porque estava tempestade naquele dia, um fator da natureza, ok, pode. O avião também é atingido por raio. Já teve caso de avião que caiu e teve avião que não caiu. Pode ter sofrido algum problema técnico devido não só ao local de ter um campo eletromagnético afetado, como também lá era o local com muitos radares, e os radares experimentais mais potentes do mundo na época eram utilizados lá, pode ter interferido também na nave. E terceiro, pode ter sido realmente um erro da tripulação, dos pilotos. Por que não? A gente não pode descartar isso. Então são teorias que a gente levanta, que os pesquisadores levantaram para tentar explicar o porquê que a nave caiu. E as quedas anteriores, 45 já era um local de teste. Se você for a Nevada, Las Vegas, que também é local, você vê que o símbolo de Las Vegas é uma explosão nuclear. É o cogumelo. Eu nunca tinha reparado nisso. Você pode ir naquela placa grande, Welcome to Las Vegas. Você pode olhar lá que tem os raiozinhos atômicos, aqueles raios amarelos, tudo tipo aquele atômico da Liga da Justiça, o átomozinho com aqueles negocinhos ao redor. E tem o símbolozinho do cogumelo atômico, porque lá também é lugar de experimento, e lá também tem casos de quedas. Então pode ser isso que afete. É isso aí que você citou, é legal, eu acho que são teorias válidas sim, mas tem uma teoria que eu acho que ela explica até bastante coisa. Vamos lá. Diz que no local da queda tinham seres lá, alguns mortos, e um estava vivo. Esse ser vivo, ele foi pegado vivo e foi levado para uma base, e segundo consta em documentos que vazarem do Majestic 12, você pode falar melhor do que eu, esse extraterrestre foi chamado de IB, é a abreviação de Entidade Biológica Extraterrestre, se eu não estou enganado. Ele começou a se comunicar com os pesquisadores ali através de pictogramas, de uma linguagem mais primitiva, mas segundo ele lá, a causa da queda da nave foi os radares de micro-ondas que eram usados ali no local. Que, inclusive, na época ali, que estava em atividade, que é uma base, é um local militarizado, né? Tem muitas bases ali. Quando aviões comerciais iam cruzar o espaço aéreo, eles solicitavam que esses radares fossem desligados para não interferir nessas naves comerciais que voavam. Você conhece essa história, Otcat? Isso, foi exatamente o que eu falei. Uma das possibilidades foram essas, os radares que eram utilizados ali. Eram os radares, inclusive, como eu falei, os mais poderosos que tinham. A gente estava em não, a gente estava no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, já tinha terminado há pouco tempo. E os americanos estavam com medo de qualquer outro tipo de ataque surpresa. Eles tinham sofrido em Pearl Harbor, então eles tinham que, de alguma forma, intensificar a proteção do seu território, criar a bomba atômica e também a proteção do seu território para que nada entrasse lá que eles não soubessem. Então eles estavam desenvolvendo todo tipo de tecnologia. E esses radares realmente foram testados lá. E não descarto essa possibilidade de ter sido isso que afetou, de alguma forma, o controle e a navegação desses objetos. E quanto a essa informação ter vindo do IB lá, da Entidade Biológica Extraterrestre? Esse IB é interessante porque ele vem de muito tempo atrás. A edição da revista UFO, a número 10, tinha a entrevista de William Cooper, e ele falava que ele trabalhou numa base subterrânea, que teve uma guerra entre alienígenas e seres humanos nessa base subterrânea. Eles trabalhavam em conjunto, teve uma guerra, morreram milhares de soldados norte-americanos. E essa revista UFO vendeu assim, como água. Foi a maior vendagem, se não me engano, acho que o Gilberto na época me falou, na época não, depois me falou, que foram mais de 40 mil exemplares, só dessa revista, dessa edição, foi a que mais vendeu. E ele cita também esse IB. E esse IB também é citado há muitos anos atrás, nos anos 80, 90, em que o agente X
ele falou sobre esse IB também. Era um cara que apareceu no Fantástico e ele não mostrava o rosto, eles torceram a voz. Ele falou desse IB também, que foi o único ser vivo que foi capturado da queda de Roswell, e ele teve essa interação, ele viveu por acho que foi 1 ano, 2 anos a mais, depois morreu também, e foi a única espécie, no caso de Roswell, que foi capturada viva. É aquilo que a gente fala na ufologia, é o que o pessoal fala, mas que não tem, é tão espetacular, mas a gente não tem uma comprovação. Que foram resgatados seres, isso quem falou foram os próprios militares que fizeram isso. Que a nave foi resgatada foi, porque também os militares que fizeram isso falaram para os pesquisadores. Mas o que esse IB falou, a gente não tem como provar. Não tem como confirmar ou afirmar. Mas que seres foram resgatados, com vida, isso é que muitas testemunhas relatam. Queria saber do Tiquete, o que você acha sobre essa questão aí? Porque pra mim, cara, eu acho que esse caso aí, eu acho que nessa época aí, quando aconteceu Roswell, eu acho que o exército americano, os governos, né, em geral, mas em especial o governo americano, eles não tinham protocolo pra nada desse tipo de coisa aí, né? Mas isso eu falo do alto do meu achismo. Eu queria saber o que tu acha disso. Você acha que eles já tinham alguma coisa ali preparada pra esse tipo de coisa? Porque a gente vê que esse caso aí de Roswell foi uma esculhambação, né, cara? Assim, os soldados que recolheram os restos lá pararam num bar. Putz, o bar da coruja. Com os pedaços da nave lá. Até os meninos lá que viram um dos OVNIs de Los Alamos conseguiram pegar um pedaço do objeto, né, também. Eu queria saber o que tu acha dessa parte aí, com relação ao governo e aos militares, né? Bom, primeiro, tem muita coisa que fala de Roswell hoje em dia, o que está escrito, que não condiz com o que os pesquisadores falam. Essa dos militares pararem em barzinho, eu discordo. Eu já conversei sobre isso com o Kevin Handel, já conversei isso com o Donald Schmitt, e falo, Thiago, isso não tem. Isso não aconteceu, Não aconteceu. O que eles fizeram? Para envolver o menos possível as pessoas envolvidas. Eles fizeram o seguinte, um batalhão, ou alguns soldados de batalhão, eram os que fizeram a peneiragem no deserto. Outro batalhão é o que recolheu esses pedaços que eles encontraram e botaram no caminhão. Outro batalhão foi que pilotou e fez a segurança desse material até no deslocamento. Outro batalhão foi que recebeu esse material no hangar. Outro batalhão foi que pegou o batalhão que eu digo, pessoas militares, não sei quantas pessoas são. Então eles foram segmentando todas as ações para que as pessoas envolvidas soubessem o mínimo possível. Não ia só do alto escalão que sabia de todo o processo. Mas, por exemplo, se você perguntasse para um soldado, sim, qual foi o seu envolvimento em Roswell? Eu fiquei de joelho peneirando o chão do deserto. Ponto. Ele fez isso. Aí você perguntar para outro, e você? Não, eu dirigi um caminhão com coisas dentro do caminhão que eu não pude ver, que eu não vi o que era. Ele dirigia um caminhão. Então, eles segmentaram essas testemunhas, as atividades dessas testemunhas, para que não houvesse um envolvimento maior e a pessoa pudesse saber mais sobre isso. Eu acho que já existia um protocolo, tanto é que a gente teve casos anteriores, mas o protocolo realmente ele falhou em 1947, porque o próprio exército chamou a imprensa e falou, nós capturamos um disco voador. E isso deu um quiprocó enorme, tanto é que poucas horas depois eles tinham que inventar uma história e desmentir o que haviam falado. Então esse protocolo para mim já existia desde o início da Primeira Guerra Mundial, quando começaram a ver os Foo Fighters, e há casos de relatos de queda de objetos também nesse período antes de 47. E a partir de 47, quando houve realmente, efetivamente, essa queda e o recolhimento, eles botaram em prática esse protocolo e aperfeiçoaram no decorrer do tempo. Ô Tiguete, eu acho que esse protocolo ele falhou por causa de uma pessoa, do William Blanchard. Ele era um cara que originalmente ia pilotar o Enola Gay. E ele foi trocado de última hora ali e, era a chance dele de entrar pros livros de história e ele não rolou. Quando o Marcel chegou lá pra ele mostrando os destroços tudo e ele viu que podia ser uma nave, ele divulgou rápido porque ele queria ser o primeiro a divulgar uma descoberta dessa. Então eu acho que, ele passou por cima do protocolo, não comunicou com o superior dele e quis pôr o nome dele nos livros de história. Eu acho que isso aí explicaria esse furo que teve. Tanto que depois pegaram o Marcel, levaram pra base, fizeram aquele teatro todo com balão. Lembrando, o Jesse Marcel era o oficial de inteligência da base mais avançada da época, que comandava ali os esquadrões que, como você falou, que saíram os aviões para bombardear Hiroshima e Nagasaki. Então, ele, sendo oficial de inteligência dessa base, ele sabia reconhecer o que era um balão ou não. Por mais que fosse um projeto secreto, ele estaria a par disso. E quando ele chegou lá, ele se deparou com uma coisa que ele não conhecia. Então, é mais um motivo pra gente acreditar que, sim, que Roswell é real. Jesse Marcel não iria se equivocar com aquilo. Então, o que você acha disso? Que foi por causa do Blanchard que o protocolo foi quebrado? E o caso foi exposto quando, na verdade, não deveria ter sido exposto assim?
Eu não sei se o Blanchett tinha alguma mágoazinha, pode até ser. O Blanchett alcançou o posto de vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos, entre 65 e 66. Então, se ele tivesse feito uma besteira dessa, a revelia, ele não tinha chegado a esse posto. Eu não sabia disso. Ele chegou ao posto de 4 estrelas, general 4 estrelas. E foi o terceiro maior chefe da Força Aérea, né? Pede pro presidente, pro chefe do Estado-Maior da Força Aérea, e ele era o vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Foi ele que mandou emitir o comunicado de imprensa que eles haviam recolhido. Só que aí o general, o Roger Hamey, que era o chefe da 8ª Força Aérea dos Estados Unidos em Fort Worth, no Texas, ele rapidamente declarou que se tratava de um balão meteorológico mal identificado. E, ironicamente, o comunicado de imprensa do Blanchett incidente ficou assim, falou, olha, como é que o cara afirma um negócio que ele era o chefe daquela... Ele era o chefe da base na época, era o comandante da base. E aí que o Blanchett se tornou conhecido foi aí, no erro, não no acerto. Foi no erro de ter que refazer o comunicado. Então eu não acho que foi qualquer coisa, mas até mesmo porque ele chegou naquele posto tão alto. E você não acha que ele chegou nesse posto alto assim porque ele viu o material original que o Marcel recolheu? Ele poderia virar no meio da coletiva e falar assim, não foi isso que eu vi também. Você não acha que foi meio que, a gente te ajuda e você ajuda a gente e vida que segue, não? Todos os militares que foram envolvidos eles tiveram que fazer um juramento. E naquela época, fazer um juramento para a Força Aérea, até hoje, para fazer para os militares, você cumpre. A grande maioria cumpre. E naquela época também, a gente não se esquece, que várias das testemunhas de Roswell, elas foram abordadas por alguns militares fardados, outros não, que falavam assim, olha, a gente está num estado onde tem um deserto muito grande. Se você sumir, ninguém vai te encontrar. Não estou falando que eles vão fazer isso para um comandante de uma base aérea. Mas ele, como comandante de uma base aérea, ele tinha um dever, e ele, se falasse uma coisa, ele podia ir para uma corte marcial, como traidor do país dele, e a pena de morte também nos Estados Unidos para traidor é a morte, é a pena de morte. E lá isso é mais fácil acontecer do que aqui no nosso país. Ele, eu acho que se manteve calado, sabendo de tudo que sabia, ele sabia de tudo. Ele só veio falar que ele teve a participação, ele falou no leito de morte dele, que ele falou que realmente teve uma ordem de desmentir o que ele havia afirmado, que o que ele viu não era desse planeta, porque ele também tocou, como você falou, ele tocou, mexeu, amassou, tentou, ele mexeu naquilo. E ele fala que obedeceu ordens. E você pode notar que todas as testemunhas que vieram falar, depois estiveram envolvidas para os pesquisadores, elas tinham já dado baixa do exército ou da Força Aérea. Nenhuma falou enquanto nativa, porque eles tinham esse juramento, guardaram com eles esse segredo durante muito tempo, e só depois que eles tiveram, o próprio Jesse Marcel só veio a público depois de conversar com Stanton Friedman, e já está aposentado há muito tempo do exército, da Força Aérea da época. Então eu acho que o Blanchett ele teve um papel importante na divulgação, teve um papel importante para desmentir, teve um papel importante para acobertar, e teve um papel mais importante ainda quando ele afirmou que tudo que foi feito foi para acobertar realmente a queda de um objeto que não era terrestre. Eles nunca usaram a palavra extraterrestre, tá? Eles falavam que era sempre um objeto que não era do planeta Terra. Pô... Mas pra eles a diferença é muito grande. Você afirmar que é extraterrestre, você já pensa o quê? De outro planeta, invasão alienígena. Você fala, não, é uma tecnologia que a gente não conhece na Terra. Sim, mas se for parar pra olhar, até um meteoro é extraterrestre, porque tá vindo de fora da Terra. Exatamente. Então é a mesma coisa, só que com peso diferente, né? Exatamente. Sim. Então eles não se envolvem nisso, para não ficar... falar, você falou que... Não falei que é, falei que não é do planeta Terra. Pronto, aí você pensa o que você quiser. Você está ouvindo. Acredite, se quiser. Ô PH, como é que você tá, meu querido? Beleza? Parabéns pelo seu podcast, cara, tá sensacional. Quem sou eu pra falar, né? O primeiro apoiador dizendo assim. Então, tem que puxar sua orelha aí mesmo pra você cada vez mais ficar melhorando, tá melhor a sua qualidade. Sensacional. Eu acho que o seu podcast é um dos melhores que tem hoje também. Tem 2 super artistas participando aí, cara, com você, né? O Leonardo Franco aí e o Ribas aí, né, cara? O Paranormal FM. Tá sensacional. Ah, não é do Paranormal, né? Ei, caralho, apaga esse áudio aí, não vale não. Desculpa aí, foi mal. Então tá, aconteceu a queda em Roswell, foi real, tudo que aconteceu lá realmente foi o que a gente conversou aqui. Um militar chamado Philip Corso lançou
após não sei quanto tempo, não sei se foi na década de 80 que ele lançou, um livro chamado The Day After Roswell, o dia seguinte a Roswell, em que ele afirma categoricamente que várias tecnologias que a gente tem hoje em dia foram resultados de engenharia reversa feita na nave que caiu lá. Novamente eu jogo a bola pra você, Tiquete. E aí, o que você acha dessa história dele? The Day After Roswell foi lançado em 1998. Eu tenho o livrozinho, tenho em português e tenho em inglês. Quem descobriu o Philip Corso foi William Burns. William Burns era o editor da revista UFO Magazine dos Estados Unidos. William Burns foi o mesmo cara que fez uma série no History Channel chamado The UFO Hunters. E William Burns sempre foi muito excêntrico. Ele, vamos assim dizer, ele é o Jaime Maussan da década de 90. Não na mentira, mas no espetáculo, tá? De criar coisas. De florear coisas. Eu aumento, mas não invento. O cara gosta de enfeitar o pavão. Exatamente. E o Coronel Philip, na época, eu lembro do lançamento disso, o livro dele foi um best-seller. Até hoje, pra você procurar, por exemplo, na Amazon, tá vendendo o livro dele, tá valendo quase, a primeira edição, a original, tá valendo quase R$400, esse livro, em inglês. Ele realmente foi a pessoa que falou, que confirmou muito do que sempre os ufólogos disseram. E aí o pessoal começa a ir atrás da história dele, né? Como fizeram com o Bob Lazar, onde ele falou que tinha trabalhado. E tudo o que pesquisaram sobre o Philip Corso, ele era verdade. Ele foi membro do Conselho de Segurança Nacional do presidente Eisenhower, foi ex-chefe do Departamento de Tecnologia Estrangeira dos Estados Unidos, e ele veio a público revelar que tinha tido o controle, a gestão de artefatos alienígenas do acidente de Roswell. Não que ele tenha participado do acobertamento, foi anos depois, quando ele estava como membro do Conselho e chefe de Departamento de Tecnologia Estrangeira. Estrangeira que eu digo é foreign, que é estrangeira fora do planeta, dos Estados Unidos. Eles usam essa palavra. Então, tudo o que ele falou no livro, 95% das coisas que ele falou conseguiram verificar que ele estava falando a verdade. Só não conseguimos verificar aonde estava o disco voador, onde estavam os isso a gente não conseguiu. Digo, os ufólogos não conseguiram falar. Ele falou que o disco voador era assim, assim, assado. Não conseguiu evidenciar, mas todo o background dele, o histórico dele, tudo o que ele participou e as coisas que ele afirmou, por exemplo, que a engenharia desse objeto de Roswell foi possível com a engenharia reversa. E olha que o David Grush falou isso esse ano. Pois é, e o Bob Lazar fala isso desde 89. Bob Lazar fala de 89. O Philip Corso falou em 98 que essa reengenharia foi possível a criação de chips com circuitos integrados, fibra ótica, lasers e fibras de supertenacidade. Isso é uma coisa que eu lembro que eu escrevi muitos anos atrás, um texto para a revista UFO, sobre a Área 51, e que eu escrevi um boxinho para a revista que falava que, na época de Roswell, o governo americano, o exército americano, não tinha tecnologia, conhecimento para lidar com aquilo, para fazer a engenharia reversa. Então o que ele fez? Ele chamou, tem cá a Lockheed, de turbinas, tem cá a IBM. Lockheed, você vai tentar descobrir a parte da propulsão desse objeto. Como é que ele funciona? IBM, vem cá, você vai cuidar da parte de chips, de coisa de computação, de informática, que seja desse. Então ela fragmentou o objeto também em grandes empresas para elas desenvolverem a reengenharia para tentar descobrir como é que foi feito aquilo. Até hoje, ao meu ver, a gente não descobriu. Mas olha só, isso que você falou agora, não sei se você chegou a ver, essa semana agora o David Grush deu entrevista e ele deu o nome aos bois. E ele falou que uma das empresas que recebia orçamento do governo, recebeu material para fazer engenharia reversa, era o Lockheed Martin. Exatamente. Exatamente, isso foi publicado hoje no site da revista UFO, essa reportagem que ele falou. E é por isso que é muito fácil esconder o Black Budget, né, cara? Pô, exatamente. Claro. Porque é tudo terceirizado, né, cara? O dinheiro vai para esses lugares aí, para essas empresas privadas e no final das contas, cara, ninguém sabe a real finalidade, né? E eu já falei isso antes. A gente tem nos Estados Unidos, a gente tem uma disputa entre as Forças Armadas e entre as agências de inteligência para ver quem tem mais informação para ganhar mais budget, black budget. Então você não vai ver nunca a Força Aérea compartilhando informações com o Exército, com a Marinha, com a CIA, com a FBI. Não vai. Cara, isso explica muita coisa. Putz. Não vai. É cada um por si, dois por todos. Quem tem mais dinheiro, ganha.
Isso aí explica a bateção de cabeça aí deles. Exatamente. O Pentágono fala uma coisa, a NASA fala outra. Exatamente. E todos atrás do mesmo objetivo, só que eles não vão compartilhar, eles não vão repartir informações, porque senão vão ter que repartir orçamento. E lá cada um briga pro seu orçamento, que é bitrilionário, né? Vamos dizer, trilionário. Cara, aí você para pra ver tudo que tá acontecendo lá no Senado dos Estados Unidos, o David Grush vindo falando, e os democratas, os republicanos, todo mundo se unindo e pedindo ali pra pesquisar os nomes que ele tá falando, pedindo nomes, e é tudo por causa de grana, cara. Ninguém ali tá disposto a revelar a verdade pro mundo. É grana, é disputa por grana. É dinheiro, exatamente, é dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem mais poder, exatamente. Aqui no Brasil, o orçamento para as Forças Armadas é dividido. Você pega 100 milhões, vai dar 33,33 para um, 33,33 para outro, 33,33 para outro. Ponto. Aqui não tem. Aí um pede um pouquinho mais, porque é um orçamento extra. Mas o orçamento para as Forças Armadas é o mesmo dividido por 3. Lá não. Lá cada Força Armada briga por seu. Você tem Forças Armadas que tem os seus senadores, seus deputados congressistas, que brigam por dinheiro. E aí o que eles fazem com esse dinheiro? E eles têm essa possibilidade de fazer o cartão corporativo deles, né? Que é o Black Budget, que não tem que dar satisfação. E volta e meia um ou outro pega ali, ó. Revelaram, o cara só se descobriu o New York Times. Foi o New York Times? Não, foi o Washington Post. Que descobriu sobre o Elizondo, o departamento dele, que recebeu 22 milhões de dólares para investigar durante 10 anos. E é pouco, 22 milhões, é pouco. Para investigar durante 10 anos os UAPs. E ninguém sabia. Foi um jornal que olhou ali e falou, deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada aqui. Que orçamento é esse aqui para isso aqui? Que foi descobrir, porque estava enfiado no orçamento, dentro de orçamento, dentro de outro orçamento, dentro de outro orçamento. Um carimbo aqui, uma rúbrica aqui, uma rúbrica aqui. Ou seja, o dinheiro tá pulando, né, meu amigo? Alguém tem que pegar. Follow the money, lembra? Follow the money. Cara, é justamente isso, porque de repente a galera se deu conta que, opa, peraí, tem uma galera aí acobertando o fenômeno OVNI e tá ganhando uma puta grana por causa disso. Vão pegar nessa fatia também, vamos dividir o bolo. E é isso, ninguém ali tá preocupado com o altruísmo de, vamos revelar a verdade. Cara, minha cabeça agora deu, explodiu. Não, ali ninguém quer verdade. Ali eles querem a solução. A verdade vai aparecer assim. Vai ser essa falar, sim, estamos sendo visitados por discos voadores, por espaçonaves de outro planeta, e nós já temos uma também. Vai ser isso. A verdade vai aparecer no dia da invasão. O dia que chegar a ET aqui detonando geral. Aí todo mundo vai ver a verdade. Você sabe onde eu vou estar, né? Na minha rodinha. Tá bom. Cara, tô muito feliz de participar dessa homenagem ao 100º episódio desse podcast que mora no meu coração. É sensacional. Obrigado, PH, por fazer esse trabalho maravilhoso. E espero que chegue ao episódio 200 mil, porque assunto tem e o dom você também tem. Parabéns e mais uma vez obrigada por esse podcast espetacular. Um beijo. Ô Tiquete, você que tá aí na redação da UFO, você tá na MUFON, se tem uma pessoa certa pra me perguntar isso, é você. Putz, parece que foi planejado, cara. Eu vi essa notícia essa semana e a gente já tava com esse episódio pra gravar. Falaram que reabriram o caso Roswell nos Estados Unidos e parece que eles foram mostraram um vídeo lá pra explicar o que era o acidente de Roswell. E, velho, mostraram um vídeo de balão. Agora, eu me pergunto, por que depois de ter esse tempo todo, justamente agora que tá vindo isso tudo no Senado, o Grush tá lá falando e tal, eles resolvem abrir o caso Roswell e mostram um vídeo falando que era balão pra falar tipo assim, não tem nada aqui. Será que é pra evitar um olho maior nessa direção? Não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. O que foi divulgado, na verdade, foi um vídeo, ele foi colorido, né, coloriram ele digitalmente. É um vídeo que mostra o lançamento dos balões meteorológicos. Só que o próprio Jesse Marcel falou que não houve lançamento naquela época. E ele sabia de todos os lançamentos que poderiam ter. Cara, eles alegam que é do Projeto Mogul. O Projeto Mogul, ele só foi posto em atividade 2 anos depois do acidente de Roswell, em 49. Exatamente. E é juntamente com o Projeto Mogul, que são os refletores de radar, né, para isso. E foram produzidos por uma empresa de brinquedos chamada Merck Manufacturing de Manhattan. E o próprio presidente da Associação Histórica do Vale do Silício, acho que é John McLaughlin, uma coisa assim. Os restos de OVNI Roswell eram indestrutíveis. Esses
eram feitas de varetinhas de brinquedo. Tinha até com fita! Tinha o nome da empresa de brinquedos. Sabe o que é engraçado? É que eles vão e falam assim, não, era o Projeto Mogul, que não sei o que era balão de refletor pra ver espionagem e tal. Aí beleza, passa, e vira alguém e fala assim, peraí, mas tinham corpos. Como é que tinham corpos se nesse Mogul não tinha? Não, desculpa, a gente tava enganado. Não era o Projeto Mogul, era o Projeto High Dive, que a gente pegava, subia uns bonecos lá pra estratosfera do caramba, soltava eles lá de cima, eles esborrachavam no chão e coletavam os dados pra criar melhores proteções pros pilotos. Isso, e o Projeto Mogul, a princípio, foi explicação pros bonecos, pros corpos. Sim, mas o Projeto Mogul só foi usado a partir de 53. Isso, exatamente. Então, quer dizer, eles soltaram esse vídeo aqui, eu não sei, pra mim foi um tiro no pé, porque reacendeu a curiosidade sobre o Roswell, reacendeu, porque eles falaram que queriam mostrar como era feito anteriormente, e também passou aquele prazo de sigilo de 50 anos, acho que esse aqui foi de 50 e poucos anos. Passou o prazo de sigilo e eles divulgaram. Ninguém ia perceber se isso aqui tinha sido divulgado ou não, se eles não dessem, que esse vídeo existia, se eles não dessem essa publicidade. E deram. Eu acho que foi um tiro no pé. Eu vi esses dias rolando no Twitter algum dos republicanos lá, que tá envolvido nessa parada lá no Senado dos Estados Unidos, falando que uma das primeiras informações que vai vazar de tecnologia não humana que eles têm em posse vai ser de Roswell. Eu tenho certeza disso. Eles não vão começar aqui com os que foram filmados em 2006, 2000 e apesar de 2018 e 2019. Não vão. Pra mim, voltar lá pra Roswell. Só que aí o problema é grande. Você vai voltar a falar um negócio de Roswell, algo que você negou durante 70 anos, ameaçando pessoas, destruindo reputações, como é bonito falar. Como é que você vai responder isso aí? Sabe o que vai acontecer? Eles vão botar na conta de quem já morreu já. Não duvido também. Uma possibilidade também. Até porque todo mundo envolvido em Roswell praticamente já morreu. Só que é o seguinte, você pode processar o Estado, né? Você pode processar esse Estado. Meu pai perdeu o emprego, meu pai foi abandonado pela família, não sei o quê, porque falaram que ele era mentiroso e ele viu isso. Vai processar os Estados Unidos. E lá eles ganham. Então vai ser uma enxurrada de processos. Eles agora, eles não têm, eles que eu digo, o governo norte-americano. E veja bem, todas as audiências públicas, por enquanto, estão só voltadas para o quê? Navy e Força Aérea. Marinha e Força Aérea. Ainda não chegou no Exército. Putz, quando chegar vai ser um arraso. E é o Exército que fazia tudo isso. Ainda não chegou no Exército. Eita. Eita. Então foi isso, falamos hoje sobre o caso Roswell. É um caso clássico da ufologia, para mim é um dos mais conhecidos. É um caso que eu tenho muito carinho, junto com o Varginha, foi um dos casos que eu mais estudei. E poder bater esse papo aqui hoje com Jackson, com o Tiquete, com o Ribas aqui, foi muito legal. Eu falei no começo do episódio que a gente ia fazer um tratamento especial para esse episódio. E eu queria deixar registrado aqui já que eu nunca imaginei que eu fosse ter um podcast com uma galera bacana escutando e que fosse chegar ao episódio 100. Nunca. E aí, a minha maior inspiração sempre foi o H-18. Eu sempre falei pra todo mundo que eu sempre me inspirei muito no H-18 pra criar o Acredite Se Quiser. Tenho no Ribas um grande amigo, irmão mesmo, que me ajudou desde o início, me ajudou em tudo, desde dica de edição, ele que montou as capas, ele que montou a logo, ele que montou tudo, faz isso, não faz. E tá com ele aqui hoje, gravando sobre Roswell. No 100º episódio do meu podcast, eu tinha que deixar com a cara de quem fez isso aqui acontecer, que foi o H-18. Ô Ribas, eu queria te agradecer muito a força que você me deu. E garanto que você deu essa força pra muita gente também que escutou o H-18 e hoje curte ufologia por sua causa, cara. Então, valeu, brigadão. E aproveitar também para mandar um grande abraço pros Ocas. Ele tava lá no projeto junto com o Ribas também. O H-18, eram os dois juntos, era um projeto dos dois. Então, os Ocas me influenciou demais também. Inclusive, eu acho que a primeira pessoa que eu comecei a ter mais contato ali na época foi os Ocas. Mas, pô, valeu, Ocas. Se estiver escutando aí, cara, um grande abraço pra você. Brigadão mesmo por tudo que você fez lá no H-18. E chegar no 100º episódio não foi uma coisa só minha. Foi sua, Jackson que tá aqui comigo. Hoje o Jackson ficou mais convidado aí porque a gente deixou ali nos moldes do Hangar 18, sacou? E o Jackson entrou como convidado. Mas, pô, Jackson é meu parceiro aqui. Putz, a gente tá sempre na correria, né, Jackson? Vou fazer isso, vamos, e planos e pautas. Então, eu só tenho a agradecer. Tiquete, pô, não tem nem como agradecer sua presença aqui também, cara. Eu sempre vi suas publicações, li seus livros. Recebi hoje pelo correio um livro seu, que eu já vou dar uma lida nele. Inclusive, a primeira matéria ali, primeiro parágrafo, primeiro capítulo, o acidente de Roswell. Putz. Então, novamente, todo mundo que tá aqui hoje, Ribas, Tiquete e Jackson, muito obrigado mesmo pela moral e pela ajuda. Tamo junto.
Bom, eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com o Jackson, com o Ribas, com o PH. Cara, Roswell é um caso fantástico. Quem quiser saber mais, eu posso dar 2 dicas aqui? Claro, por favor. Tem o livro Quedas de UFOs que eu escrevi. São casos em todo o mundo, principalmente o Roswell. Tem vários nos Estados Unidos muito interessantes, casos Las Vegas, Kecksburg. Tem a Montanha Encantada na Inglaterra. Então são casos que tenho certeza que a maioria das pessoas não conhece. Muitos casos brasileiros também. E também tem outro livro na biblioteca só sobre o caso Roswell, que é Roswell Novas Revelações. Esse do Donald Schmitt, que fala sobre o Roswell, assim, muito mais profundo do que o meu. Aborda uma profundidade muito maior do que esse meu de Quedas de UFOs, que é um geralzão de todas as quedas. Esse Roswell do Donald Schmitt, quem puder comprar, vai entender muito mais sobre o Roswell, a importância desse caso na ufologia mundial. Então vale a pena. E mais uma vez, e quando chega pro número 100, eu me lembro uma coisa do número 100. O Rogério Ceni fez o número 100, o gol 100 contra o Corinthians. Eu me lembro só disso. Primeiro eu quero agradecer aqui o PH pelas palavras, quase que eu chorei aqui, mas eu não chorei porque eu sou o malvado favorito dele, então tem que manter a postura, né? Mas, cara, eu queria agradecer por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui com vocês aqui falando sobre esse caso. E, cara, é muito legal saber que o projeto que eu participei, né, que é o Hangar 18, gerou um monte de coisa, né, cara? Inclusive, o Acredite Se Quiser, o podcast do PH, inspirou muita gente. E, pô, isso é muito legal, cara. E me faz pensar que ficou maior do que eu e os Ocas, né? A gente criou esse projeto lá atrás, em 2018, e o negócio tomou uma proporção absurda, né? Que é difícil até de mensurar. Não em termos de sucesso, né? Nem isso, né? Mas a quantidade de gente que a gente conseguiu alcançar e vendo onde o PH tá chegando hoje é um negócio muito legal, assim, de presenciar, né? Então, queria agradecer o convite e agradecer por estar aqui com o Thiago, com o Jackson também. São pessoas que eu acompanho há muito tempo. Eu, como uma pessoa que gosta de ufologia, né? Que consome muita coisa de ufologia. Pra mim é um privilégio. E é isso. Obrigado aí todo mundo que tá ouvindo a gente até aqui. Valeu, meu malvado favorito. Isso aí, PH. Uma história muito legal que tá sendo escrita aí com a Acredite Se Quiser. E sempre com convidados nobres, né, falando sobre ufologia. E eu sou muito grato por você ter me chamado, né, para participar dessa trajetória, dessa caminhada, construindo contigo essa história. E tamo junto, cara. Vamos agora rumo ao 200. Putz, cara, e eu vou te falar uma coisa, agora eu já tô abrindo o coração aqui e eu vou terminar de falar. Quando eu te chamei pra gravar o primeiro episódio aqui comigo, eu jamais imaginei que você fosse aceitar gravar comigo. Eu falei, cara, eu fiquei pensando uns 2 dias, pô, eu vou convidar o Jackson, será que ele vai topar? Será que ele topa? E quando eu te convidei, você aceitou? Cara, putz, eu falei, não tô acreditando, eu gravei com o Jackson. Quando eu te fiz a proposta pra você vir aqui e tá dividindo o podcast comigo aqui 2 vezes por semana, e você topou, é aquela parada de tipo assim, porra, zerei a vida. Eu tenho um podcast de ufologia com o senhor Jackson Camargo. Então, cara, é da mesma forma que eu falo que o Ribas ajudou isso aqui a estar aqui hoje. Isso aqui, cara, a sua mão tá toda aqui também, cara. Porque, galera, os episódios do Fenômeno, quem monta é o Jackson. Ele faz essa pauta toda. E ele que traz tudo aqui. Eu simplesmente edito o que o Jackson faz. Então, o mérito do podcast estar aqui é muito seu. Eu sou só o cara que ajeita as palavras no lugar certo. Nada mais do que isso. Então, cara, muito obrigado por estar comigo nesse projeto. E tamo junto, como você falou, rumo ao 200. Isso aí. O mérito é nosso. Todos nós. E chega até o 300, 400, 500. Tomara. Tomara. E meu último agradecimento antes de encerrar. Pra todo mundo que tá escutando a gente. Sem vocês, a gente não tinha chegado no 100º episódio. E um abraço mais especial ainda, abraço de coração pros apoiadores que estão lá no grupo, acreditando no nosso projeto, dando essa moral pra gente. Recentemente a gente abriu uma vaquinha lá pra trocar o PC, a galera ajudou e deu pra pegar um PC novo. Esse episódio vai ser rapidamente editado, porque agora eu não trabalho mais no PC do Show do Milhão. Então, galera, muito obrigado mesmo pela força, pela moral. Eu não tenho nem como agradecer a força que vocês dão pra gente. Eu tento sempre responder todo mundo que chega no Instagram, no WhatsApp. Eu não tenho dessa de, o PH não vai responder. Não, cara, eu respondo todo mundo, eu adoro conversar disso. Então fiquem à vontade. Responde mesmo. Oi, como eu respondo? Eu começo a responder e a pessoa arrepende, porque eu não paro de encher o saco dela e perguntar e bater papo. Então, por favor, continuem mantendo esse contato aí, que é pra isso que o podcast existe, pra gente trocar conhecimento aqui, trocar relatos, pra gente tentar chegar no que é isso tudo, beleza? Só falta agora fazer um cursinho de informática, né? Não, mas você tá ali pra me ajudar, viu, gente? Hoje
Vamos lá, rapidamente antes de encerrar. Eu troquei o computador, então eu fui montar a capa desse episódio aqui hoje. E quem montou a capa pra mim, o layout todo, foi o Ribas. Então o Ribas armou um esqueminha, bem pra noob mesmo, bem pra idiota, tipo eu, que é só. Tá escrito assim, juro. Clique aqui e põe a foto nova. Eu clico lá e põe a foto nova. Clique aqui e põe o texto do episódio. Aí eu vou lá e clico. É assim, eu não tenho esforço nenhum. Mas como eu troquei de computador, eu fui clicar pra mudar a fonte, pra escrever o nome, e falou que não tinha a fonte que o Ribas tinha colocado. Eu passei quase uma hora tentando pegar a fonte, copiar pra pasta do Photoshop e não dava certo e tal. Aí eu pedi a ajuda do Ribas. Ele virou e falou assim: clica na fonte, abre ela e clica em instalar. Resolveu. Começar a cobrar helpdesk. Não precisa. Eu tenho ajuda perfeita aqui. Então, putz, valeu mesmo. Você está ouvindo. Acredite se quiser. Bom, vamos chegando ao final, só quero lembrar a vocês que eu vou deixar os livros do Tiquete lá na descrição do episódio, vou deixar também lá na descrição do episódio o link do nosso Apoia-se, quem puder entrar lá e dar uma força pra gente, vai ser super bem-vindo, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, dá uma força lá pra gente, e muito obrigado, tamo junto, rumo ao episódio 200, 300, 500, até quando vocês permitirem. E não se esqueçam, eu continuo olhando pras estrelas, acredite se quiser.